Bom, terceiros anos, então vamos iniciar agora uma nova etapa do conteúdo, que é o estudo da resistência elétrica. Bom, vamos nos situar aqui. Nós vimos nas semanas antecedentes que nós conseguíamos promover o surgimento de uma corrente elétrica em um circuito, e que corrente elétrica era essencialmente o movimento ordenado de partículas carregadas de uma região para outra, seja uma região para outra no espaço, ou no caso de um circuito fechado, onde você tem uma bateria ou uma pilha e uma fiação que vai alimentar o circuito. A corrente elétrica era esse movimento ali, então, de um potencial maior para um potencial menor, no caso de cargas positivas, ou o contrário, né? Se fosse um fluxo de cargas negativas, seria do polo negativo para o polo positivo. Enfim, a corrente elétrica depende de uma diferença de potencial entre terminais de um circuito, e aí então isso proporciona, desde que haja um fio condutor para que essa corrente possa fazer o seu fluxo, isso geraria ali um movimento ordenado de partículas carregadas. E nós conseguíamos fazer uma estimativa do valor da corrente elétrica pela razão entre a carga que passou pelo fio e o tempo do processo. Pois bem, só que agora vamos pensar o seguinte: se ocorre um fluxo de partículas carregadas em um material, esse fluxo, vamos pensar na ocorrência desse fluxo, ele ocorre com a mesma facilidade em todos os materiais? Será que se eu trocar o meu fio condutor de cobre por um fio de bronze, por um fio de latão, ou se eu trocar por um outro material, pegar uma espécie de grafite ou algum material puxando ali para uma cerâmica, um vidro, será que esse fluxo é o mesmo? Ou posso pensar também, se eu aumentar o diâmetro do fio, colocar um fio mais grosso, por exemplo, será que esse fluxo, essa corrente continua a mesma? Bom, a tendência é que não continue. Por quê? Porque existe uma propriedade física, uma resposta a essa corrente, que é a chamada resistência elétrica. Todo material, por melhor que ele seja para conduzir corrente, ele vai apresentar alguma resistência, né? É claro que se ele tiver a função de um resistor, aí sim ele vai apresentar muita resistência. Então, vamos pegar a definição aqui. A resistência é a característica elétrica dos materiais que representa a oposição à passagem da corrente elétrica. Tá? Então, como eu mencionei aqui, todo material vai, em alguma magnitude, representar ali alguma oposição, alguma dificuldade para a passagem dessa corrente elétrica. Essa oposição à condução da corrente elétrica é provocada principalmente pela dificuldade dos elétrons livres de se movimentarem pela estrutura atômica dos materiais. Ou seja, acontece o seguinte, pessoal: quando as cargas estão sendo aceleradas pelo campo elétrico, elas podem sofrer colisões entre elas, podem sofrer colisões com a estrutura do material, e tudo isso atrapalha um pouco o fluxo, né, dessas cargas, já que essas cargas vão sair de uma região para outra. Então, esses choques, essas colisões, tanto com a estrutura do material quanto entre si, impõem alguma resistência à passagem dessa corrente. Tá? Então, é um fenômeno natural, ocorre em todos os materiais em alguma magnitude, uns mais, outros menos. Ok, então resistência fica definida dessa forma, né? É essa oposição, a dificuldade à passagem da corrente. Agora, vamos pensar o seguinte: em que ela vai ser medida? Bom, resistência elétrica, ela tem como unidade de medida essa letra grega, para variar, né? Mais uma letra grega aí para vocês, que é essa espécie de ferradura aqui, é um ômega maiúsculo, certo? Então, o ômega maiúsculo é a grandeza, a unidade de medida para a resistência elétrica, e aí você vai falar Ohm, certo? Tá aqui, ó, Ohm. É o sobrenome do cientista, George Simon Ohm. Então,
resistência elétrica, este é o símbolo, essa letra grega ômega maiúsculo, e pronuncia-se ohm. Então, por exemplo, eu vou comprar uma resistência de 15 ohms, 0,4 ohms de resistência. Então, fala-se dessa maneira. Num circuito, ela vai ter esta simbologia aqui. Você tem uma parte do circuito aqui, e aí esse rabiscado aqui é o símbolo de um resistor, né? Que no caso é o dispositivo. Então, você põe esse símbolo aqui para resistência. Agora vamos pensar o seguinte. Ok, resistência então é um fenômeno físico que vai ocorrer em alguma magnitude, né? Mais ou menos dependendo do material. Agora, o que influencia para a resistência ser maior ou menor? Quais são os parâmetros físicos ou propriedades geométricas do condutor que vai fazer com que essa resistência seja maior ou menor? Bom, primeiro deles, geralmente, essa expressão aqui é a mais utilizada para representar a resistência. Que resistência é a letra R, aqui em maiúsculo. A resistividade, vem aqui outra letra grega, que é o Rho. Então, a resistividade é uma propriedade física de cada material. Nós vamos ver isso aqui com mais detalhe, tá? Então, a resistência vai depender da resistividade, do comprimento do condutor e da área da seção reta ou seção transversal do condutor. Então vejam aqui, ó, de cara, o que nós temos? Isso aqui é uma propriedade física, resistividade, vai depender de cada material. E as outras variáveis, o comprimento e a área, são parâmetros geométricos. Então depende do comprimento do fio e da área da seção reta do fio, tá? Resistividade, pessoal, ela tem essa unidade aqui. Se resistência é medida em ohm, resistividade é ohm vezes metro, tá? Pode aparecer outra unidade aqui, pode ser ohm vezes centímetro, ohm vezes milímetro, pode também. Resistividade vai ser ohm vezes alguma unidade de comprimento, tá bom? Normalmente, você vai encontrar mais é ohm vezes metro mesmo. Então, veja o seguinte, ó, de cara, vamos ver como resistividade é a propriedade física. Veja como ela varia quando um material é um bom condutor ou quando ele é um mau condutor, ou seja, um isolante. Dê uma olhada nisso aqui. Metais são bons condutores, né? Então nós temos um grupo de metais aqui, por exemplo, prata, cobre, alumínio e ferro. Vejam que todos eles, olha os valores de resistividade, da ordem de 10 a menos 8. O que significa da ordem de 10 a menos 8? Isso aqui está na oitava casa depois da vírgula, ou seja, resistividade baixíssima. E tem que ser mesmo, já que eles são condutores, metais são bons condutores, é claro que a resistividade tem que ser muito baixa mesmo. Esse é o valor esperado. Agora, veja esses materiais aqui de baixo, que são isolantes. Os cristais de silício são... Aqui acho que quer dizer mais que é areia, né? Porque silício é basicamente o principal componente da areia. Então, vamos tratar isso aqui como sendo areia, por exemplo. Então, silício, vidro e borracha não são materiais tidos como condutores, né? Vidro, borracha são isolantes. Olha a diferença. 10 a nona, 10 a 12. Ou seja, aqui sim nós encontramos resistividade altíssima. E tem que ser mesmo, já que vidro e borracha são isolantes. Um isolante tem que ter uma resistividade extremamente alta. Os condutores têm que ter uma resistividade mais baixa possível, certo? Então, em termos de propriedade física, resistividade, é isso que nós esperamos. Agora, abordando um pouco os fatores geométricos relacionados à forma do condutor, que é no caso o comprimento e a área, como que isso influencia na resistência? Bom, vamos começar pelo comprimento. Como que o comprimento do condutor influencia? Influencia da seguinte maneira, imagine que aqui é um pedaço de um fio. Bom, o raciocínio é o seguinte, se a partícula tem que sair dessa região
e chegar até essa, bom, se o fio tem um certo comprimento, a partícula vai ter um certo caminho a ser percorrido aqui, correto? Durante esse caminho, ela encontra alguma resistência, né? Beleza. Bom, então, quanto mais caminho tiver que ser percorrido, mais resistência eu encontro. É uma analogia simples. O comprimento do condutor influencia porque se o caminho é mais longo, eu tenho mais resistência, naturalmente, né? Eu tenho mais fio para atravessar. Então, quanto mais fio a partícula tiver para atravessar, maior será a resistência que ela vai encontrar, certo? Simplesmente por ter um caminho mais extenso a ser percorrido, simplesmente por isso. Agora, com relação à área, como que a área influencia? Bom, vamos pensar em termos de fluxo. Se eu tenho uma certa quantidade de carga que tem que passar por um fio bem fino, a porta de entrada torna-se pequena, correto? Então, você tem um caminho mais estreito para as cargas passarem. Quanto mais essa área aumentar, quer dizer então que as partículas têm mais área para poder fazer o seu percurso. Então, quanto mais área eu tiver, área de seção reta, é essa que ele chama de área de seção transversal ou seção reta, tá? É essa área aqui do fio. É a área de fluxo, pessoal. É por onde as cargas vão fluir, certo? Então, esta é a área da seção transversal. Então, quanto mais área eu tiver, quanto mais aberto for isso aqui, mais amplo, é mais a área para as cargas poderem passar. Passar por uma porta mais ampla, né, é mais fácil do que por uma porta estreita. Vamos pensar na seguinte analogia também. Imagina que você tem uma multidão querendo passar por uma porta estreita. Vai ser complicado, né? Agora, se essa mesma multidão for passar por um portão gigante, um portão aí de uns 15 metros de abertura, aí é outra coisa, né? Aí o povão entra fácil. Então essa é a analogia. Por isso a área influencia. Quanto menor for a área, maior será a resistência imposta pelo fio. Quanto mais área tiver, o fluxo fica mais fácil, né? Porque é mais área para poder distribuir as partículas aqui. A entrada fica mais fácil. Então por isso esses dois parâmetros geométricos influenciam. Quanto mais comprimento, mais resistência. Quanto menos área de passagem de cargas, mais resistência também, certo? Então, resistividade, parâmetro físico, comprimento e área, parâmetros geométricos do material. Agora vamos ver aqui alguns exemplos, pessoal. Alguns exemplos para a gente aplicar esta equação aqui, do cálculo da resistência em função da resistividade, do comprimento e da área de seção do fio. Bom, vamos lá. Calcule a resistência de um fio de cobre de comprimento 10 metros e área transversal de 167 milímetros quadrados. Bom, aqui ele fala que é um fio de cobre. Ele me diz qual é o material, então, mesmo que eu não tivesse essa informação aqui sobre a resistividade do cobre, eu poderia consultar na internet, por exemplo. Pegaria a resistividade do cobre. Ok, eu tenho aqui a resistividade, tenho o comprimento do fio, vai ser 10 metros, e a área, 167 milímetros quadrados. Essa área é a área de seção reta do fio, né? Agora aqui, pessoal, vejam aqui, ó. Aqui tem metro, tá vendo? Aqui tem 1 vezes metro, que aparece na resistividade, só que aqui é milímetro quadrado. Então, nessa parte do conteúdo, é importante que vocês lembrem, e eu coloquei na lista alguns fatores de conversão, de áreas, tá bom? Então aqui, ó, 1 milímetro quadrado é 10 a menos 6 metro ao quadrado. Tá? Esse aqui já é um fator de conversão pronto, que eu estou colocando aqui para vocês. Ele surge pela conversão básica de que 1 metro tem 1000 milímetros, então 1 milímetro é 10 a menos 3 metro, e do 10 a menos 3 ao quadrado fica o 10 a menos 6 aqui. Ok, está aqui pronto, apenas usem, tá bom? E como que vocês vão utilizar? Você tem que fazer essa troca aqui, ó. Onde tem milímetro quadrado, você troca por isso aqui, 10 a menos 6 metro quadrado.
Aí basta fazer a conta. Veja aqui, ó, quero calcular a resistência. Eu sei que a resistividade do cobre é essa aqui. 1,67 vezes 10 a menos 8, ou 1 vezes metro. Então eu pego esse termo, coloco aqui, no lugar do ρ. Esse é o ρ. O comprimento já está em metro, ó, são 10 metros de fio. Então está aqui. E aqui embaixo eu coloco a área. Só que eu coloco a área em metro quadrado. Por quê? Porque nessa unidade aqui tem metro, aqui tem metro também. Então beleza. A área estando em metro quadrado, está tudo certo. 167 milímetros quadrados. Então 167 está aqui. Só que o milímetro quadrado é 10 a menos 6 metro quadrado. Então por isso eu entro 10 a menos 6 aqui. Aí essa conta dá então 0,001 ohm. Pronto. Esta é a resistência deste fio, com esses parâmetros aqui. Certo? Bom, um outro exemplo aqui. Importante. Às vezes vocês podem encontrar já a área pronta, como é esse caso aqui. Em outros casos, vejam, quase a totalidade dos nossos fios são de área circular, né? Então a área é circular, o fio é como se fosse um cilindro bem fino, né? Então, se a área é circular, pode ser que ele te dê o raio, ao invés de dar a área pronta. E aí você tem que se lembrar que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então nesse segundo exemplo aqui, olha só. Calcule a resistência de um fio de prata de comprimento 5 metros e seção transversal com raio de 7 milímetros. Então ele deu o raio do fio. Certo? Bom, então nesse caso como que a gente faz? É um fio de prata. Então tá aqui, ó, a resistividade da prata já está aqui. 1,54 vezes 10 a menos 8 ou 1 vezes metro. Tá aqui. Agora é o seguinte, o comprimento do fio aqui também, 5 metros. Beleza, inclusive já está em metro. Tá ótimo. O que eu faço com a área então? Vamos lá. Se ele deu raio, quer dizer que a área é circular. Ok? Lembre-se, a área do círculo é π vezes r ao quadrado. O π, vocês podem considerar 3,14. Tá bom? Não considerar 3,1 fica muito acochambrado. E 3 então nem se fala. 3,14, tá bom? Então vamos lá. Você simplesmente bota aqui, ó, no caso do raio, tem que lembrar o seguinte, pessoal. 7 milímetros, né? O milímetro aqui, ó, olha a conversão. Raio, 7 milímetros. O milímetro é 10 a menos 3 metro. Tá bom? Tem que entrar esse fator de conversão aqui. Bom, aí o que vai ficar? Resistividade está aqui, ó. Resistividade da prata. Comprimento do fio está aqui também. Essas duas primeiras partes aqui não tem segredo, né? Botou o ρ aqui e botou o L, tá aqui. Agora vejam, a área é π vezes r ao quadrado. Então o π está aqui. Eu ainda não substituí o valor dele, mas eu vou substituir depois, né? Então o π está aqui. E o r ao quadrado, só que o raio vai entrar em metro. Então aqui, ó, 7 vezes 10 a menos 3 metro. Bom, essa conta aqui, eu fiz ela separadamente, fiz lá na calculadora, dá isso. 1,54 vezes 10 a menos 4. Lembrando que aqui tem a propriedade de potência, né? 7 ao quadrado, 49. E aqui fica então 10 a menos 6 aqui na propriedade de potência. Aí essa conta toda, aplicando 3,14 no π, dá esse valor aqui de baixo. O 5 vezes esse valor aqui deu 7,710 a menos 8. Aí este resultado dá então 0,0005 ohm. Esta é a resistência desse fio. Os problemas da lista, e não vão ser muitos, vai ser uma lista só de 5 exercícios, porque eu sei que essas continhas aqui são chatinhas de fazer. E também esse assunto não precisa ser tão extenso. Não preciso ficar gastando muito tempo aqui. Tá? Tem coisas muito mais interessantes para a gente ver dali para frente. Tá bom? Então a lista vai ser bem desse tipo aqui mesmo. Tá? Problemas com essa cara aqui. Certo? Então falou. Qualquer coisa, me chame aí que eu tiro dúvidas.